Bom dia, sétimo ano, tudo bem com você? Ih, peraí, esqueci um negócio. Aí, agora sim, agora sim. O que é isso daqui, né? Vocês se perguntam, o que é isso daqui? Alguns alunos aí do sétimo ano já descobriram, porque já viram o vídeo do sexto, né? Só pra ver a entradinha, né? Explicando que realmente é essa essa decoração, né? Mas eu vou explicar para vocês então. Calma aí que eu explico. Aqui está. Esse daqui é o na verdade esse deu uma enroscada aqui. Essa decoração é em comemoração aos mais de 100 inscritos no canal. Olha só. E parabéns para nós, não é mesmo? Na verdade, foi uma brincadeira, né? Para o som. Ó, na verdade, foi uma brincadeira, né? Justamente porque eu falo assim, não quero inscrito, que não sei o que, não, é só, né? É um veículo no qual vocês assistem os meus vídeos, né? E é verdade. Só que mesmo assim é um bom sinal, né? 100 inscritos significa que vocês, pelo menos aí, se importam alguma coisa, né? De alguma forma com os vídeos. E vocês estão curtindo, estão gostando, parece, né? É, E mesmo sendo assim uma brincadeira, é um bom sinal, eu vejo como uma boa coisa, certo? E se vocês querem realmente ver como que eu montei esse artefato maravilhoso aí, decorativo, né? É só vocês virem para esse vídeo aqui, que está do lado esquerdo, que eu estou apontando com a minha mãozinha. Água no planeta Terra, água potável e ciclo da água que eu fiz para o sexto ano, tá? Só a título de curiosidade, quando vocês estiverem de bobeira aí, podem assistir. E se vocês curtirem aí, assiste o vídeo inteiro também, já aprende, relembra algumas coisas sobre ciclo da água, tá? Água salgada, água doce e tudo mais. Certo? Então, ah, dada essa entrada aí um pouco menos eufórica, né? Do que vocês estão acostumados. Calma, gente, calma, tem dia, vai ter dia que eu vou fazer uma entradinha normalzinha, tranquilex, uma conversinha somente, né? Porque às vezes tem dia que a gente tá meio sem criatividade. A gente tá bem, mas tá sem criatividade, né? Sem criatividade. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer algumas atividades da apostila 2 ainda, só que são as últimas atividades dessa apostila. E vamos fazer o seguinte, né? Enquanto tiverem aí exercícios, atividades da apostila, né? Eu acho interessante eu justamente mostrar a página da apostila, né? Exatamente, porque assim eu posso ler com vocês o enunciado, né? Apesar de ser mais agradável para os olhos, né? Aquele modo escuro da lousa que eu costumo usar com vocês, né? Acho que para atividade, para a gente ler juntos, vai ser melhor assim. Bom, a gente vai ler então. Bom, essas atividades, né? Vamos falar certinho. Essas atividades estão na página 339. Ah, professor, mas ô professor, aqui está a página 341 na sua tela. É, porque eles contam as duas primeiras páginas aí de introdução da disciplina de ciências, né? Porque tem uma introduçãozinha lá, oi aluno, não sei o que, seja bem-vindo, blá blá blá, blá blá blá, né? Essas duas primeiras páginas, e elas estão inclusas aqui. Só que na própria apostila de vocês é a página 339, como vocês conseguem ver aqui, logo abaixo dos meus dedinhos. Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó, página 339, tá bom? Apesar de estar 341 aí no sistema, né? Como vocês conseguem ver do lado esquerdo aqui. Cadê meu mouse para vocês verem? Aqui, meu mouse está aqui, lado esquerdo, né? Mas é a 339, beleza? Então toda vez que a gente for usar o caderno ou a apostila, e caso vocês queiram saber que página está e vocês não querem voltar no vídeo para que, né, para ver que momento que eu falo, é só olhar aqui do lado, beleza? Olha aqui do lado e subtraia dois números, né?
subtrai 2 unidades. Então, se for 341, 339. Se for 342, 340. Se for 341, 343 aqui, 341 na apostila de vocês. E assim vai, né? É só você subtrair 2, fazer menos 2. Então, bora para o exercício 1 sobre verdadeiro ou falso, não é? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Vamos corrigir o erro caso haja, né, nessas afirmativas abaixo. Então, a gente tem que ver se é verdadeiro ou falso e se for alguma coisa, tiver alguma coisa errada em cada uma delas, a gente corrige aqui nessas linhas, tá? Vamos fazer juntos que essas coisas funcionam, esses exercícios fazendo juntos aí. Parece que vocês estão pegando legal a matéria, né? Por isso que eu curto fazer desse jeito. Bom, seguinte. Em todos os estados físicos, né, sólido, líquido ou gasoso, a condução de calor ocorre em igual proporção. Em igual proporção? Tá, primeiro vamos lembrar aí o que é condução de calor, né? O que significa a propagação de calor por condução. Lembrando que são 3 tipos aí de propagação de calor, né? O calor pode ser propagado pela matéria de 3 formas. Então, linear. Desculpa, errei. Isso aí é dilatação, Jesus. Propagação pode ser por condução, convecção e irradiação. De novo, propagação do calor, ou seja, ele pode se espalhar por um corpo, né, seja ele sólido, líquido ou gasoso, né, de 3 formas. Por condução, por convecção e por irradiação. E nesse... Nossa, meus dedos são compridos, né? Olha isso, ó. É bom para jogar basquete. Eu tentei jogar basquete, mas eu nunca fui muito bom, muito habilidoso, não. Para esporte, assim, nunca fui muito habilidoso. Mas, enfim. Vamos ver, então, com esse exercício e com os demais, né? Esses 3 tipos de propagação do calor. Eu acho que são exercícios bem bacanas, bem da hora. Muito bons para isso, né? Primeiro, vamos ver como que funciona a condução. Bom, gente, condução, né, propagação do calor por condução é o seguinte, né, aquele exemplo de você colocar a colher em uma panela quente, aí você vai pegar a colher pelo cabo e apesar do cabo não estar imerso, né, em algo quente, o cabo está quente porque o calor chegou da ponta da colher, de uma ponta da colher até a outra, né, no caso, se for uma colher inteiramente metálica, se o cabo não for de madeira, por exemplo, porque o cabo de madeira, né? A madeira é um material que conduz menos energia ou menos calor do que os metais. Então pense assim, tem uma chapa de metal, aí de um lado tem um foguinho, né? Sal, pimenta, fogo, foguinho. Já brincaram de salada, saladinha, mereveradinha com sal, pimenta, fogo, foguinho, então. Tem um foguinho aqui. Aí o que acontece? Vai esquentar aqui, né? Esse fogo vai esquentar essa chapa de metal e o calor vai ser conduzido até o outro lado. Então, se tiver uma pessoa desavisada, vamos dizer assim, né? Encostando, né, nessa chapa de metal do outro lado, uma hora ele vai sentir o calorzito chegando até ele, né? E então, o meu computador está travando muito. Eu espero que não trave a gravação. Computador, ele está aqui do lado. Computador, por favor. Colabora. Então, o que vai acontecer? O calor ele vai chegar até a mão da pessoa, vai chegar do outro lado por condução. E como que essa condução acontece? Essa condução... mas eu sou demais com as imagens, né? As imagens certas no momento certo. Nossa, eu sou muito bom. Tô brincando, gente. Eu não me acho assim, não. Tô brincando, tá? Seguinte. O que é esse negócio aqui? Professor! Mas, professor... essa é a voz de um aluno com dúvida, tá? Quando eu falo desse jeito, professor, é porque é um aluno com dúvida, tá bom? Ou aluna também, então não importa o gênero, aluno no geral, tá? Não importa o gênero, se é masculino ou feminino. Mas, professor, o que é esse negócio azul aqui? O que é isso aqui? É um slime? Não, não é um slime. Isso daqui era para ser como se fosse um bico, né? Que saindo gás... gás em combustão, tá? Igual aquele gás butano que é o que a gente usa na cozinha, né? Aquele gás por ter uma combustão completa, né? E tem um efeito lá de excitação dos elétrons
do oxigênio que está no meio ambiente, que está no ar, né? Ele fica azulzinho, tá? Mas isso daí, quanto a elétrons, camada de nos Pauling, esquece. Isso aí vocês vão ver no nono ano, eu não quero falar disso agora. É porque eu começo a engatar no assunto e não paro de falar sobre ele. Vamos voltar para o que interessa, que é condução de calor, que é o seguinte. Tem aqui esse gás que está pegando fogo, bicho, né? Tem combustão e ele está esquentando essa chapa de ferro aqui. A chapa literalmente está esquentando, né? O que vai acontecer? As moléculas que formam essa chapa de metal, né? Vamos pensar assim, uma chapa de alumínio, né? Essas moléculas de alumínio, do material alumínio, começam a se... Olha aqui meu webcam. Opa, peguei errado. Aqui, agora sim. E começa o quê? A ficar agitadona, né? Vai ficando agitadona, agitando. Só que essa agitação vai passando, elas ficam se batendo, né? E essas moléculas vão passando essa agitação umas para as outras. Então, essas moléculas aqui, essas primeiras que estão mais agitadas, recebendo o calor diretamente da chama do gás, né? Ela vai se agitando, vai batendo nas outras, que vão se agitando também. Essa agitação vai passando na forma de ondas, vai agitando a outra, vai agitando, que vai agitando, que vai agitando, até chegar no final dessa chapa de metal. Percebe que as moléculas, melhor dizendo, né? Percebe que as moléculas de alumínio aí estão bem próximas, né? Estão muito próximas, as moléculas estão bem próximas, as partículas, podemos dizer agora, né, as partículas que formam essa chapa de metal, que são as vermelhinhas, bolinhas vermelhinhas, estão bem próximas, né? Quer dizer que isso acontece facilmente, quanto mais próximo um átomo estiver um do outro, ou uma molécula, ou uma partícula estiver uma da outra, né? Mais rapidamente acontece essa condução do calor, né? A agitação passa de uma molécula para outra. Agora pensa o seguinte, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu tirar minha câmera. Aí, ó, vamos pensar o seguinte. Em uma substância, né, sólida, as moléculas ficam muito, muito próximas, né? As moléculas ficam muito próximas. No estado líquido, elas ficam mais distantes, por isso que ela tem uma consistência diferente. Os líquidos têm, obviamente, uma consistência diferente dos sólidos, né? É óbvio isso. Enquanto que nos gases as moléculas ficam muito distantes. Então a condução do calor fica mais fácil em objetos ou substâncias, né, que têm as moléculas muito próximas entre elas, ou seja, nos sólidos. E essa condução acontece mais dificilmente nos líquidos e mais dificilmente nos gases. Então, a condução acontece fácil, mole, aonde, queridos? Se fosse numa aula das 7 da manhã, ninguém ia responder. Se fosse numa aula das 10h40, todo mundo ia responder, né? Pelo menos alguns. A condução de calor acontece facilmente nos sólidos, beleza? Então, vamos responder lá. Então, agora ficou muito fácil. Com essa minha explicação, ficou molezinha, né? Em todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a condução de calor ocorre em igual proporção? Não. A condução de calor, né, a propagação, para não confundir vocês, eu falo, a propagação do calor na forma de condução, né, vai acontecer muito mais facilmente entre o quê? Olha o meu mouse aqui, entre os sólidos, tá bom? Entre os sólidos. Então, vamos já corrigir esse item. Vamos lá. Então, a propagação do calor na forma de condução acontece mais rapidamente nos sólidos. A gente pode até completar, vamos deixar assim, mas eu posso completar falando para vocês que a propagação de calor na forma de condução acontece mais rapidamente nos sólidos, depois nos líquidos e depois dos líquidos nos gases. Por último, os gases, né, na verdade. Tá? Então, vamos para a letra B. Eu vou até selecionar aqui para vocês, para não ter erro. O processo de convecção ocorre somente em sólidos? Não. Tá? Na verdade, é o contrário. O processo de convecção ocorre somente nos líquidos e gases. Vou explicar por quê com imagens. Claro que eu vou usar imagens. Bom, pessoal, para que haja convecção, o que precisa ter? Basicamente, precisa ter
um material, uma substância na qual ela se movimente no meio dela mesma, né? Quem que vai fazer isso? Só os líquidos e gases. Não tem como, por exemplo, algo sólido se revolver e as suas moléculas, né, mudarem de posição tão rapidamente ou simplesmente com o calor. A não ser que você leve em consideração aí um relógio da obra de Salvador Dalí, né? Que ele está meio que derretendo, né? Na verdade, isso aqui parece uma sela de cavalo, sei lá. Mas só desse jeito, né? Só em uma obra surreal, né? Surrealista como a de Salvador Dalí. Espero que esteja certo. Professor de artes, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas você não vai assistir esse vídeo, então não vai me corrigir. É, veja se o sólido, né, ele só vai ter uma convecção, na verdade ele só vai se misturar se ele estiver derretendo, né? Na verdade, se ele estiver derretendo assim, igual esse relógio Salvador Dalí, ele não vai ser sólido mais, né? Vocês entenderam? Bom, basicamente então, é necessário que haja um tipo de matéria, deixa eu colocar mais centralizado aqui, um tipo de matéria na qual ela se revolva, né? As moléculas, as partículas, elas mudem de posição constantemente. Vamos pensar assim, uma água, né, em cima de uma panela, de um fogão. Quer dizer, uma água dentro da panela em cima do fogão. Tem o fogo aqui, a água aqui embaixo vai esquentar. Se ela esquenta, ela fica mais agitada, a distância entre as moléculas aumenta, né? Vai diminuir a sua densidade e ela sobe. Ela sobe e vai alcançar lugares mais na superfície que está mais frio. E com isso ela vai se esfriar e vai descer. Né? Vai esfriar, vai aumentar a sua densidade e vai descer. Vai receber esse calor de novo, vai subir, descer, subir, descer, subir. E esse calor ele vai chegando até a superfície dessa forma, com a água mais quente aqui embaixo subindo e levando esse calor consigo. Tá? Isso não vai acontecer em algo sólido, né? É impossível isso acontecer. Se essa panela fosse, por exemplo, um bloco de metal maciço, isso não ia acontecer, a não ser que ele fosse liquefeito, né? E isso acontece também com o ar, porque o ar também faz esse mesmo efeito, né, de mudança, né, de movimento de acordo com a temperatura. E isso acontece com o próprio ar atmosférico em dias quentes, né? Eu acho que eu já mostrei essa foto para vocês. É bem simplesinha, mas explica muito bem, né? Tá o sol lá quentão, né? Tá torrando tudo. O que acontece? A superfície do solo fica quente. Com isso, ela aquece o ar atmosférico que está próximo à superfície. Esse ar atmosférico ele se aquece e as moléculas ficam mais distantes entre elas, como está no desenho aqui. Por isso, elas sobem, né? Diminui sua densidade e elas sobem, como se fosse o balão de ar quente, né? Que, né, o ar quente faz o balão subir. Lá em cima, a superfície, como está longe da superfície, né, é um ambiente mais frio. Com isso, ele desce, ele aumenta sua densidade, desce, né? E depois, com isso, pega também o calor de novo da superfície do solo. E com esse calor, ele vai chegando até as altitudes maiores, né? E no final, todo esse ar, todo esse vento aqui, todo esse ar, na verdade, atmosférico, vai estar quentinho por causa da convecção. Convecção, então, seria esse movimento em círculo dos líquidos e gases. Tem como um sólido fazer movimentos em círculo por causa do calor, né? As próprias partículas dele mesmo? Não, não. Só é possível isso acontecer entre líquidos e gases, certo? Então, essa resposta tem como ser corrigida sim. Tem como ser corrigida sim. Vou mostrar para vocês como. Presta atenção. Prontinho! O processo de convecção ocorre em líquidos e gases, certo? Então vamos para C. Vou selecionar aqui para vocês. Os processos de condução, de convecção e de irradiação precisam de um meio material para propagar o calor. Não. Vamos pensar assim, ó. Eu não vou nem falar nada, nem vou nem mostrar esquemas, porque a gente já viu condução e convecção, tá?
E é o seguinte, primeiro eu vou falar com vocês, depois eu mostro um esquema sobre irradiação, tá? Convecção e condução, tá? Condução é o esquema da colher de metal que você coloca na panela e aí na hora que você vai pegar a colher de novo, ela está quente, mesmo que o cabo não esteja em contato direto com a substância ou a comida, o alimento que está quente lá dentro da panela e mesmo assim o cabo está quente, né? Por quê? As moléculas de alumínio, né, que formam essa colher, foi levando esse agito, foi levando esse agito, essa agitação, né, de um lado da colher, né, até o outro lado, de um lado do cabo, não, de um lado, caramba, do lado da concha mesmo da colher, né, até o cabo dela do outro lado. Bom, isso é condução. Condução acontece melhor nos sólidos, né? Convecção. A convecção, ela acontece principalmente, não, ela acontece só nos líquidos e nos gases, como eu acabei de falar. Já o processo de irradiação ocorre como? É um processo de propagação que não precisa de matéria, não precisa de nada sólido, não precisa de nada líquido, não precisa de nada gasoso. Ou seja, o processo de irradiação, como exemplo, aí nós temos, né, a energia solar, né, a energia que vem do Sol. O calor do Sol passa por quilômetros e quilômetros e quilômetros no vácuo. Ou seja, vácuo é a ausência de matéria, ausência de sólido, ausência de líquido, ausência de gás. É simplesmente um ambiente ou um espaço vazio, completamente vazio. Ou seja, vamos ver aqui a nossa maravilhosa apostila, o que ela fala. Caramba, peraí que eu errei. Peraí, aí, pronto, aí, foi, aí. Seguinte, deixa eu pôr mais pra cá, PPP, muito bem. Agora eu coloco, aumento aqui, ótimo. Então, processos de condução, de convecção e de irradiação precisam de um meio material para propagar o calor? Não. Os processos de condução e convecção, sim. De irradiação, como por exemplo o calor do Sol, não. A fogueira, né, que solta aquele calorzinho, você sente nas suas mãozinhas quando você chega perto de uma fogueira, né, também é por irradiação. Mas esse calor seria irradiado mesmo que não tivesse ar entre a fogueira e a sua mão, por exemplo, tá? Tem ar, mas ele não precisa do ar para se propagar, né? Então a resposta da C seria a seguinte, como eu acabei de falar, vamos colocar no papel aí, né? Então, os processos de condução, vou pegar o mouse aqui para acompanhar com vocês, os processos de condução e convecção exigem um meio material para acontecer, enquanto que o processo de irradiação não necessita e, portanto, pode acontecer no vácuo. Terminamos essa atividade 1. Vamos para a atividade 2, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Ah, professor! Ah, não, tem que fazer a voz, né, do aluno ou aluno com dúvida. Mas professor, não deu tempo de copiar, professor. Faz o seguinte, simples, aperta uma teclinha chamada espaço, tá? Ou em inglês, space bar. Barra de espaço. Você aperta assim, ó, pau! O que vai acontecer? Vai pausar o vídeo. E aí você vai ter quanto tempo você quiser para copiar. Aí aparece essa mensagem que eu não entendo porquê, sendo que eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer, mas enfim. Qualquer coisa, então, você pode pausar agora e copiar, ó. Prontinho. Agora nós podemos continuar, porque você pausou e copiou, né? Depois não me vem falar que você não tem essa resposta na apostila, porque tá aqui no vídeo. Tá? Não tem como eu olhar a apostila de vocês, porque a gente tá de quarentena, né? Tá cada um na sua casa. Mas responsabilidade de vocês, aluninhos, terem isso na apostila, por favor. Então vamos lá. São materiais aqui de marcar, né? De xizinho. Então vamos lá. São materiais isolantes térmicos. Temos dois tipos aí de materiais, tá? Deixa eu só explicar aqui, ó. Vou ficar grandão. Estou grandão aqui. Ó, seguinte. Existem dois tipos de materiais que nós podemos encontrar aí nesse meio de propagação de calor, de eletricidade também, que são os bons condutores de energia
e os maus condutores. E os maus condutores são chamados de isolantes térmicos, né? Os maus condutores de calor são chamados de isolantes térmicos, tá? Bons condutores térmicos, metais, tá? Alumínio, cobre, ouro, ferro, falhou minha voz. Estanho, né? São todas as, não estranho, estanho, tá? São exemplos aí de bons condutores de calor, tá bom? Maus condutores de calor ou bons isolantes, né? Isolantes térmicos. Cortiça, isopor, madeira, lã, algodão, deixa eu pensar, borracha também, o látex, a borracha, né? Plástico. Deixa eu pensar o que mais. Estou pensando nas coisas que tem aqui em casa. Já falei tecido, algodão, lã. Bom, é isso que eu posso lembrar, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo pra vocês. Mas são esses os isolantes, tá? Os principais isolantes. Bom, então, sabendo disso, a gente já responde, né? Já na lata a questão 2. Number 2. Seguinte, né, gente, ó. São materiais isolantes térmicos. Deixa eu colocar maiorzão aqui, fica maiorzão. Aí. São isolantes térmicos exceto, ou seja, a gente tem que achar a incorreta, tem que achar a exceção de tudo isso aqui. Cortiça é um isolante térmico? Sim. Isopor é um isolante térmico? Sim. Tanto que ele é usado para a gente colocar coisas quentes e mantê-las quentes lá dentro, ou coisas frias, como refrigerantes e bebidas, lá dentro e elas se mantêm frias. Madeira é isolante? Sim. Cerâmica? Verdade. Barro, cerâmica também. Cerâmica é isolante? Sim. Ar é um isolante térmico? Sim. Não é um bom condutor térmico. Vidro é isolante? Preciso pensar. Vidro é um isolante, só que às vezes ele não é tão bom assim, porque ele é muito fino, né? Se for um vidro bem grosso, ele é um isolante térmico assim, tanto que às vezes quando a gente segura, quando a gente deixa o carro no sol, né? Pode até não estar tão quente lá fora, mas se a gente deixa o carro no sol, a gente entra e tá uma sauninha, né? Porque o vidro segurou, assim como o isopor, segurou o calor lá dentro do carro. Cobre e alumínio, não, eles são ótimos condutores de eletricidade, né? Tanto que as panelas, a maioria das panelas são de cobre, desculpa, de alumínio. E tem também alguns tachos em algumas panelas e alguns materiais aí de cozinha, né, que são de cobre também, que são ótimos condutores de eletricidade. Os fios, né, no interior dos fios de eletricidade também tem cobre, né? Porque ele como eu falei eletricidade, mas ele é um bom condutor de calor e também de eletricidade, tá bom? O melhor condutor de calor / eletricidade é o ouro. Só que ele não é tão utilizado assim, porque ele é um pouco mais raro aqui no planeta Terra e ele é um pouco caro, né? Então usa-se mais alumínio, cobre e etc. Plástico é um isolante térmico? Sim. Porcelana? Porcelana também é um bom isolante térmico. Então, a única opção que não tem isolantes térmicos aí é o cobre e o alumínio. Letra D de dado. Marquei aí com um xizinho muito bem feito. Um xizinho azul muito bem feito. Então, vamos continuar com essa bagaça. Vamos lá. As panelas de ferro fundido foram utensílios de cozinha muito comuns durante muito tempo. Estou inventando Gil Gomes agora, né? Hoje em dia, são utilizadas as panelas de alumínio. Observe a imagem a seguir. Tá? Então, antigamente era muito utilizado as panelas de ferro, né? Tanto que existem até... Achei mais de um restaurante aí de comida mineira e tradicional, né? Com o nome panela de ferro, né? Justamente por causa dessa premissa aí de coisa caseira e antiga e tradicional. Bom... Vamos ver a imagem a seguir e responder os itens, correto? Então, o que o exercício quer saber é o seguinte, né? Onde eu marquei aqui, onde eu fiz o sinarzinho verde aqui, né? Seguinte, se você segurar, não pela panela, não pelo cabo de madeira aqui, né? Mas se você... Deixa eu sentar direito, coisa mais feia ficar falando desse jeito. Ó,
Se você ficar, né, se você pegar, tiver quente pra dedéu aqui, tiver muito quente essas panelas aqui, e você for pegar por esses cabinhos aqui que são projeções de ferro mesmo, né, da panela. Se tiver muito quente, você vai pegar com mãozão assim, ó, pá, sem pegar uma flanelinha, uma luva térmica, aquelas luvas de cozinheira, né? Nada disso. Não, se vocês pensarem um pouquinho, vocês não vão fazer isso. O ferro é um ótimo condutor de calor. Então, essas alças, por serem de ferro, por não terem um revestimento de borracha, ou um revestimento de borracha ia, né, derreter, mas um revestimento de madeira, por exemplo, né, não ia rolar, vocês iam queimar a mãozinha de vocês. Então não precisa nem de luva térmica, né? Pega uns panos, assim, pega aqueles panos de cozinha, mesmo, aquelas flanelinhas, né? Coloca um em cada mão e pega a panela. Só que pega com força, viu? Porque essa panela, bicho, é pesada. Meia tonelada, uma panela dessa cheia de arroz, coisa feia. Aqui em casa minha mãe às vezes faz, quase sempre ela faz arroz na panela de ferro. Fica bem gostoso, fica um gosto diferente assim. E aí, às vezes eu pego pra ela, né, que ela tá com o ombro meio lesionado. E aí eu pego pra ela a panela e o negócio pesado, bicho. Tem que ter muque. Ó, então tem sim, né, que usar um isolante térmico na sua mãozinha para segurar essa panela, seja uma luvinha térmica ou se não mesmo uma flanela, um tecido, né, ou algo do tipo. Então já podemos responder só para a gente ler mesmo o negócio, né? Para segurar essa panela que estava sobre a chama do fogão pelas alças, você precisaria usar luvas térmicas? Sim. E se você fosse abrir, já vamos responder a B, né? E se você fosse abrir só a tampa, precisaria usar luvas térmicas? Vamos ver a tampinha como é que tá, né? Ah, sim, né? Olha só a tampinha como que está. Olha aqui, vou até circular de verde também, ó. Olha como é que tá. Então, isso aqui, ó, essa tampa é de metal também, então precisaria sim. Então já vamos responder a A e a B. Opa, vamos responder a A e a B aqui. Do lado onde tem o espaço aqui, né? Texto? Não, texto é aqui. Texto. Então vamos lá. Vamos responder assim, ó. A e B, né? Vamos responder as duas ao mesmo tempo. Para segurar nas alças ou no cabo da tampa dessas panelas seria... Eu vou escrever e aí eu corto essa parte que eu estou escrevendo e aí vocês veem o que eu terminei certinho, tá bom? Que eu acho que toma menos tempo de vídeo, né? Então, por meio daquele processo que nós chamamos de condução, sim, o que vai acontecer? O calor ele é passado do alimento, né, para o ferro da panela e para também as alças e cabos da panela de ferro. Então, nós deveríamos usar então o material térmico, não, que material térmico? Material isolante térmico, né, nas mãos. Seja ele luvas térmicas, tecidos, né, já que o ferro é um bom condutor de calor e as alças e cabos estariam a temperatura elevada, sendo capazes de causar queimaduras nas mãos. Muito bem. Bom, gente, se vocês quiserem, então, vocês vão copiar isso daqui, né? Então, para copiarem, vocês podem pausar o texto, ó, pausar o vídeo agora para copiar. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Vou ficar aqui grandão para falar com vocês. Bom, seguinte, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham rido um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho no começo, né? Pelo menos para dar aquela animada, né? Para vocês levantarem o ânimo e vocês saírem daquela nhanha, né? No sofá, igual eu falei outro dia que vocês ficam assim, né, no sofá, pelo menos vocês dão uma animada quando eu faço uma gracinha no começo do vídeo, né? Giovanni concordou comigo. Abraço, Giovanni. E próxima aula, então, estaremos aí, nós continuaremos esses exercícios. Fomos devagar porque
e eu quis usá-lo justamente como revisão desse capítulo aí. Ah, professor, ô professor, vai ter revisão da prova? Não, você vai assistir esse vídeo para revisão, tá bom? Então, um abraço, um beijo e fui, valeu!